Olá, pessoal. Vamos que falar da série sobre IA, né? Um raciocínio que eu tive sobre IA, que a IA tem muito conteúdo sensacionalista sobre IA. Essa é a verdade. Ela não deixa de ser apenas uma revolução da história do conhecimento. Tudo bem? Como que é? A IA, quando falamos sobre inteligência artificial, é comum encontrarmos opiniões muito extremas, né? A gente vê que algumas pessoas afirmam que a IA vai transformar completamente o mundo, resolver inúmeros problemas. Outras acreditam que ela vai substituir os seres humanos, destruir profissões ou até tornar as pessoas menos inteligentes. E eu acho tudo isso um pouco sensacionalista e também futurologia. A pessoa não sabe bem o que vai acontecer com a tecnologia e fica possibilitando cenários, na vez de tentar entender a tecnologia nova, como ela funciona. Mas antes de discutir seus impactos, talvez seja importante compreender o que a inteligência artificial realmente é, como eu falei. Muitas vezes imaginamos a partir de filmes e histórias futuristas como se existisse uma mente consciente dentro da máquina. Que a máquina vai destruir a gente, que a máquina pensa. Os filmes fizeram a gente pensar assim. Essa visão cria tanto um fascínio quanto um medo. Mas eu entendo essa visão, que é uma visão que vai viralizar mais na internet, gerar mais engajamento, mais discussão. Se você conversar de uma forma bem natural, bem técnica, não gera tanta discussão, engajamento, teoria da conspiração. E aí o pessoal acaba não clicando no seu texto, no seu vídeo. Né? No entanto, a realidade é diferente. A inteligência artificial é uma ferramenta extremamente sofisticada de processamento de informações. Ela não possui consciência, emoções, desejos ou intenções próprias. Ela não pensa como um ser humano e não cria objetivos para si mesma. O seu funcionamento está baseado na análise de grandes volumes de dados e na identificação de padrões que permitem gerar respostas, organizar informações e estabelecer relações entre conteúdos. É isso que é IA. Ela consegue identificar padrões de grandes volumes de dados que estão na internet, organizar as informações, estabelecer relações e gerar novos conteúdos com base nesses conteúdos que ela trabalhou, que já existem e que foram criados por seres humanos. Isso não diminui a importância da tecnologia, pelo contrário. O que torna a IA tão relevante é justamente sua capacidade de lidar com uma quantidade de informação que ultrapassa a capacidade de processamento de qualquer indivíduo. Essa é a grande diferença. Qualquer ser humano, você tem na sua cabeça um bando de dados que você recebe do mundo externo, através de livros, de filmes, de conversas, de estudos. Só que você, enquanto ser humano, o seu cérebro, ele tem um limite no processamento desses dados para gerar resultados, conhecimentos tão rapidamente. A IA, a máquina, ela vai conseguir gerar resultados através desse processamento muito mais rápido. Mas assim como o ser humano, ela também pode esquecer de dados, de informações, gerar informações erradas, porque ela pode, a IA, processar de forma errada as informações, assim como o ser humano. Porque o que ela é? Ela é um processador de dados, de informações. Talvez a melhor forma de compreender a inteligência artificial seja observá-la dentro da história das tecnologias da informação e do conhecimento. Ao longo da história, a humanidade sempre criou ferramentas para ampliar suas capacidades intelectuais. Antes da escrita, o conhecimento dependia da oralidade e da memória. As pessoas precisavam memorizar histórias, tradições e ensinamentos para transmiti-los às gerações seguintes. Antigamente, pessoal, não tinha escrita. O conhecimento, as histórias eram transmitidas através da oralidade. Tanto que os gregos, eles começaram seus conhecimentos, a sua filosofia, através da oralidade. Odisseia e Elida eram contos contados, primeiramente. Não eram algo passado através da escrita. Antigamente, o principal tipo de conhecimento era passado através da oralidade, de grandes oradores, mestres da retórica. Não eram mestres da escrita. Então, quando surgiu a escrita, o pessoal falou: ué, então agora as pessoas vão falar menos, vão ter discursos menores, menos importantes, menos elaborados?
Com o surgimento da escrita, parte desse conhecimento passou a ser registrado fora da mente humana. Curiosamente, essa transformação também gerou críticas, porque toda inovação e mudança vai gerar crítica e medo. Normal. Havia o receio de que as pessoas deixassem de exercitar a memória porque poderiam recorrer a textos escritos. E é verdade. As pessoas antigamente decoravam partes da Bíblia, partes da Odisseia, partes de grandes livros porque elas não tinham acesso a textos escritos. Então elas tinham que decorar. Séculos depois, a imprensa ampliou a circulação do conhecimento em uma escala sem precedentes. Livros que antes eram raros tornaram-se mais acessíveis. Novamente surgiram preocupações sobre os impactos dessas mudanças. Mais tarde vieram os computadores e a internet, transformando profundamente a forma como armazenamos, recuperamos e compartilhamos informações. A inteligência artificial pode ser compreendida como mais uma etapa dessa trajetória histórica. Se a escrita ampliou a disseminação do conhecimento e seus computadores ampliaram nossa capacidade de armazenamento e processamento de dados, a IA amplia a nossa capacidade de lidar com o enorme volume de informação produzida pela sociedade contemporânea. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade de excesso de informação. Excesso. É muita informação. E eu acho que a IA é perfeita para isso, porque ela resolve esse problema de excesso de informação que nós temos e de processamento de excesso de informações. Eu não vejo qual é tanto medo, já que tem muita informação. O grande desafio do século XXI não é a falta de informação, é o excesso dela. Produzimos mais dados, documentos, pesquisas e conteúdos que qualquer pessoa seria capaz de analisar sozinha. É impossível um ser humano sozinho analisar. Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma ferramenta capaz de auxiliar na organização, na recuperação, síntese e contextualização da informação. Por isso, talvez, uma das maiores dificuldades no debate sobre IA seja que muitas pessoas ainda não compreendem exatamente como ela funciona. Eu vejo que tem um time, né? Um time que, não, a IA é maravilhosa, vai substituir o ser humano. E o time, que eu acho que é o principal hoje em dia, que é gostar de falar mal da IA, né? Mas eu sempre falo, fale mal ou fale de mim, vocês estão falando da IA. Então, ela já está pautando o debate há muito tempo. Mal ou bem. Você não consegue não falar dela. Né? E na pessoa, na vez de falar, ela vai roubar meu emprego. Na vez de ela pensar em como usar a IA no emprego dela, para melhorar a capacidade de trabalho dela, ela só pensa que a IA é ruim, que faz tudo errado, que não tem que usar, que vai emburrecer as pessoas. Eu vejo que realmente o ser humano, diante de novidades tecnológicas, ele tende a ter medo, normal. Então aqui eu falei, ó, trate-se uma ferramenta, ó, por isso talvez um dos vários debates seja muitas pessoas ainda não compreendem exatamente como ela funciona. Quando observamos a tecnologia de perto, percebemos que ela não é uma entidade mágica, nem uma inteligência rival da humanidade. Não é magia. Né? Eu penso assim, eu acho que quando surgiu os computadores, o pessoal achava que era magia também. Como a gente foi criada, eu pelo menos, nos computadores, você fica mais familiarizado, né? E eu acho que a geração mais nova, então, não vai ter nenhuma dificuldade com IA. Trata-se de uma ferramenta constituída por seres humanos para processar informações produzidas pelos seres humanos. Então, guarda isso. É uma ferramenta de processar informações. Isso não significa que a IA seja perfeita. Ela pode cometer erros, apresentar informações incorretas, exigir supervisão humana, mas também não significa que ela representa o fim da inteligência humana. Bem longe disso. A história mostra que cada nova tecnologia intelectual modificou algumas habilidades e fortaleceu outras. A escrita reduziu a necessidade de memorizar longos discursos. Os livros facilitaram o acesso ao conhecimento, mas também facilitou o acesso ao desconhecimento, a coisas que não são conhecimento, gerou problemas também acesso, porque as pessoas tiveram acesso a conhecimentos que elas não estavam prontas, que elas não tinham capacidade de analisar aquilo. E uma das críticas da IA também é essa, né? Não, a IA vai responder o que a pessoa quer. A IA vai responder o que a pessoa quer, vai mentir para a pessoa, né? Tem isso também, né? Mas, então, saiba, livros também geraram muita gente para problema. Então, e vamos lá.
Os computadores automatizaram os cálculos complexos, então as pessoas deixaram de fazer esses cálculos na mão, né? A calculadora, então, a inteligência artificial automatiza parte do trabalho, busca, organização e síntese da informação. Só que a pessoa tem que raciocinar. Vocês concordam que a calculadora calcula tudo, mas se a pessoa não tiver um raciocínio matemático, ela não consegue usar bem a calculadora? O elemento central, entretanto, continua sendo o ser humano. Continua sendo a capacidade de formular perguntas, isso é o principal. Saber formular boas perguntas para IA, relevantes, interpretar as respostas para tomar a decisão, né? Avaliar as fontes, produzir conhecimento e tomar decisões. Talvez a questão mais importante não seja se a inteligência artificial vai substituir as pessoas. A questão mais importante seja compreender como essa nova ferramenta pode ampliar a nossa capacidade de aprender, produzir conhecimento e enfrentar desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e repleta de informações. Mas essa sociedade sempre vai caminhar para produzir mais informações. É assim que o mundo é. É assim que o ser humano é. Ele vai criando tecnologias que facilitem ele a produzir mais informação, conhecimento. O ser humano, ele é assim. Então, não tenham medo da IA, tentem entender o que é IA, estudar sobre ela, sobre essa nova ferramenta que veio ajudar muita gente também, tá bom? Até o próximo conteúdo sobre IA aqui no canal.